Shalom. Sabemos que cada um de nós temos ritmos diferentes em respostas, em atitudes, não é verdade? Para alguns, graça e paz. Os mais amados. Agora, se você ficou fora de um desses, você está com um problema. Nós temos que fazer uma... Já viu que tem oficina para tudo? Nós temos que fazer oficina para cristãos. Consertar os estragados. Abra sua Bíblia lá em Jeremias, capítulo 29. Deus tem uma palavra para você. Amém? Eu sou você. Fala. Porque Deus tem uma palavra para mim. O você que você disse. Né? Estão me entendendo? Que eu disse para você que Deus tem uma palavra para você. Eu sou você que vou receber a palavra. E você recebe? Glória a Deus. Vou chegar um pouquinho para trás aqui para ficar melhor a imagem. Cadê o Paiva? Paiva que fica ali para mim. Jeremias capítulo 29, nós vamos ler o versículo 11. Eu escolhi uma versão um pouco diferente dos demais amados irmãos. Essa versão é da Bíblia King James, versão do Rei Tiago. Ela traz uma palavra, muda algumas coisas. Jeremias 29, 11, você pode acompanhar o que eu vou dizer, mas também acompanhe na sua Bíblia para você ter um maior enriquecimento daquilo que Deus tem para falar para você. A palavra de Deus diz assim: porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito. Quem conhece? Declara Yahvé: planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor, prejuízo. Planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Eu vou ler na outra versão o que diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Amém? Essa palavra é para você? Glória a Deus. Vamos pedir ao Senhor para abrir o nosso entendimento, que o que Ele tem para dizer para nós essa noite é algo muito especial. Existe uma caixinha dentro de você, que é uma caixinha que ela é um cofre, e você tem a capacidade de colocar os tesouros de Deus, desde o começo do culto até a sua saída, para você levar para a sua vida, para o seu dia a dia, para a sua família. E espero que a palavra de Deus seja um desses tesouros, que você venha guardar dentro de si, para você não só usar nos momentos que você precisa, mas também para que você possa também trazer para as outras pessoas esperança, para que elas possam ter uma vida de paz. Pai, obrigado porque o Senhor nos proporcionou esse momento tão especial. Obrigado porque o Senhor cuidou de nós, de cada momento da nossa vida. Senhor, te damos graças porque participamos de um momento tão incrível, tão maravilhoso, que é a ceia do Senhor, onde o Senhor mostra o quanto o Senhor nos ama, até mesmo usando elementos simples, para mostrar uma comunhão tão plena, perfeita, de amor, de sacrifício. Isso demonstra o quanto o Senhor nos ama. Então, para aqueles, ó Pai, que ainda não entendeu o tamanho amor que o Senhor tem para conosco, que eles possam alargar o seu entendimento, de maneira que eles venham sair daqui, sabendo que um Deus tão grande, poderoso, transcendente, que é também imanente, que assiste, que abençoa, que corrige rotas, que traz um novo modo de viver, estar com cada um de nós sempre. Obrigado em nome de Jesus. Amados, o contexto dessa palavra, essa é uma palavra que às vezes a gente gosta de dizer, gosta de proferir para as pessoas, porque é uma palavra boa, uma palavra que Deus fala assim, ó, eu que sei, os meus pensamentos a vosso respeito, são pensamentos de paz e não pensamentos de mal, porque eu quero trazer para vocês algo muito bom, eu quero trazer para você esperança para um futuro, eu quero trazer para você no seu presente, algo que venha satisfazer seu coração. É ou não é uma palavra boa para se ouvir? Amém? É nessa hora que você fala assim, amém.
Geralmente a gente diz amém, significa assim seja, concordo, certamente. Jesus usa no grego lá amém, amém, em verdade, em verdade. E essa palavra é muito boa de se ouvir. Só que as pessoas para quem foi direcionada essa palavra, elas não estavam bem. Elas estavam um pouco distantes de Deus, elas começaram a tomar caminhos que não agradaram a Deus, e Deus sempre fala através dos seus profetas o que pode acontecer se nós afastarmos dele. E Deus começou a falar com seus profetas para o povo: olha, se vocês não voltar para os meus caminhos, se vocês não me buscar, se vocês irem para deuses estranhos, vai acontecer algo muito ruim com vocês. Eu vou mandar uma nação, vai vir capturar vocês, e vocês vão ser escravos deles. E foi justamente o que aconteceu. Jeremias, ele traz uma profecia para o povo que estava cativo em Babilônia. E o interessante é que quando a gente está passando por um momento difícil, como esse povo estavam cativos, sem direito nenhum, eram escravos de um novo sistema de império mundial, que estava dominando vários territórios. Eles não tinham direito de abrir a geladeira. Imagina num calor desse, você sendo privado de beber água gelada. Não, quiser beber, vai beber lá no rio. E esse povo lá, só que no meio de tragédias da vida, no meio de momentos difíceis, sempre tem gente que fala pra gente: olha, tudo vai ficar bem, não é verdade? Tudo vai de 1000 a 1000 maravilhas. Aguenta um momentinho que isso logo passa. As mensagens que eram ditas eram estas: no máximo 2 anos a gente retorna. E nos versículos anteriores o profeta diz o seguinte, Deus falando: eles vão ficar lá 70 anos. Imagina, qual a sua idade hoje? Calcula você com mais 70. Será que você ia desse cativeiro? Eu tenho 47. Eu estaria com 117 anos. Eu acredito que eu vou até os 120. Mas eu ia vir muito ruinzinho, né, amados? Eu ia vir uma bengalinha, né? E você? Qual idade você viria desse cativeiro? E Deus falou assim: é 70 anos. Não adianta esses profetas que estão falando não no meu nome, mas vai ser assim. Não é porque eu sou mau, é porque eu já avisei para vocês. É porque eu já falei que poderia acontecer. Mas eu quero que fique bem claro para vocês, povo meu, porque eu que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Mesmo vocês estando num lugar ruim, mesmo vocês terem contrariado a minha vontade, está tão distante de mim, mas eu que sei o pensamento que eu tenho a vosso respeito. E os pensamentos que eu tenho são pensamentos de paz e não de mal, para dar para vocês um fim proveitoso, uma esperança para um futuro. E nos versículos posteriores, versículo 12, ele diz: então vocês me invocarão, e se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Olha só. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Deus está falando assim: olha, vocês vão me buscar em oração, vocês vão falar comigo em oração, e eu vou responder para vocês. Vocês vão buscar de coração, realmente vocês vão desejar me buscar. Não é buscar por interesses, vão buscar por coração. É diferente. Vocês vão buscar e vocês vão me achar. Eu até agora estou brincando de pique-esconde com vocês. Mas quando vocês me buscar realmente de coração, eu vou deixar vocês me achar. Aí eu vou mudar a sua sorte. Olha que palavra maravilhosa, amados. Essa palavra ela é muito específica para o povo de Israel, porque eles estavam cativos na Babilônia. Aí a gente pergunta assim: pastor, mas essa palavra é para mim também? Eu não estou na Babilônia lá. Essa palavra era para aquele povo, serve para mim? Uma promessa dessa, uma palavra de Deus dessa, isso se adequa para a minha vida hoje? 2 Coríntios capítulo 2, versículo 20,
diz algo bem interessante. Deixa eu abrir aqui. Vamos ver quem é mais rápido? Joga aí que eu jogo aqui. Será que eu errei a versão? É 1:20. 2 Coríntios 1:20 diz: porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Por isso também, por meio dele se diz amém, para a glória de Deus, por meio de nós. Amém? Então todas as promessas de Deus para nós, através de Jesus, tem um sim. E o que é que a gente diz? Conforme o texto? Amém. Eu recebo. Então essa palavra é para quem crê em Jesus Cristo. Porque através dele, o momento que ele pegou o cálice, ele diz: este é o cálice da nova aliança dada em favor de vocês. A partir desse ato, começa uma nova aliança nas nossas vidas, uma aliança que temos com Jesus. E tudo pode ser possível acontecer na nossa vida, porque em Jesus já temos um sim, e nós dizemos amém. Isto é, eu creio e recebo para mim. O que eu quero dizer para vocês essa noite é simplesmente uma coisa: que independente o lugar que você esteja, se você quiser entender um pouco do que é, o que significa um lugar, tem uma pregação gravada do bispo Josimar, que ele fala sobre a importância do lugar onde você está. Mas onde você estiver, seja você está preso por algumas coisas na sua vida, ou se você está livre porque Jesus te libertou, existe uma coisa que a gente não pode negar. Isaías 55, versículo 8 diz o seguinte: porque os meus pensamentos são maiores do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos maiores do que os vossos. Deus, ele está dizendo assim: o que eu penso a respeito de vocês, não tem ninguém que pensa como eu. Pode escolher a pessoa mais preocupada com você, pode escolher a pessoa que mais te ama, pode escolher a pessoa que mais investe na sua vida, a que dá mais atenção para você, mas mesmo essas pessoas, elas não têm um pensamento tão bom como que é o pensamento de Deus a seu respeito. Pode escolher a pessoa mais assim, nossa, essa é a top das melhores pessoas que eu convivo. Mesmo estas não têm um pensamento tão bom, tão perfeito, tão agradável como o de Deus. O pensamento de Deus, ele é algo tão tremendo que ele não se limita com o tempo. O pensamento de Deus, preste bem atenção nisso. O que Deus pensa a nosso respeito, ele não pensa pelo que nós retribuímos a ele. Ele não pensa pelo que você faz agora. Ele não pensa pelo que você está desenvolvendo agora. O estado que você está nesse momento. O pensamento de Deus, ele te vê, os olhos dele, quando ele pensa a seu respeito, ele te vê pronto, completo, na medida e na estatura de Cristo. Porque ele não se limita no processo que estamos tendo todos os dias. Por isso que a Bíblia diz que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. E muitas pessoas perguntam por que Deus, sabendo de todas as coisas, permitiu que o mal entrou no mundo. É porque ele sabe de todas as coisas, porque isso aconteceu. Ele permitiu porque ele sabe que existe algo melhor por vir. Ele sabe que existe uma esperança, um futuro melhor para você. Ele não te vê na sua limitação agora, e nem nós nos conseguimos enxergar como somos. Nós nos vemos como espelho. Vai chegar um dia que nós iremos ver como somos, como Deus planejou para que sejamos. Mas até esse dia nós vamos vendo como partes espelhos,
como um pedacinho, como um encaixe, uma pecinha de quebra-cabeça que vai se encaixando a cada dia. E a gente vai compreendendo como somos e como as pessoas são. E isso também se refere a Deus. Quem tem mais de 1 ano de convertido aqui? Mais de 5? Quem tem mais de 10? Quem tem mais de 20? Mais de 30? Glória a Deus. Quem é crente-ossauro agora? 40, mais de 40 anos aqui. Crente-ossauro, né? Já está num nível assim mais pré-histórico de crente. Graças a Deus, né, amados? Agora, independente do tempo que você tem, que você teve um momento que você decidiu por Jesus. Esse tempo, você é a mesma pessoa? Durante do tempo que você falou, eu quero fazer uma aliança com Jesus, você é a mesma pessoa ou você veio se transformando tempos em tempos? O que você é hoje, como você é hoje, é a mesma coisa ou é pior do que era? Porque tem gente que em vez de crescer, né, na fé, ele vai ficando pior, ele vai ficando terrível. Ele vai sabendo das coisas, mas vai ficando terrível. Custoso, né? Já viu como o pessoal fala que o menino dá muito trabalho, fala menino custoso? Tem crente que ele vai crescendo, vai virando uma bênção, e tem outros que vai ficando custoso. Vai dando trabalho. Antigamente dava trabalho só para o pai e para a mãe, e agora já dá trabalho para o pastor, já dá trabalho para o discipulador, já dá trabalho para o líder de célula, já dá trabalho para o dono do supermercado, já dá trabalho, um monte de coisa. Mas tem aqueles que se convertem e vai, cada dia fala assim, nossa, eu olho para trás, desde o dia que eu me converti, eu já vi quão grande transformação Deus veio fazendo na minha vida. É o tal do Filipenses, agora você vai jogar, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Que diz, estou plenamente convicto que aquele que iniciou uma boa obra em vós, há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Estamos num processo de transformação, só que a cada dia a gente vai sendo transformado de glória em glória. Há uma mudança, e essa mudança, ela começa mentalmente. Paulo fala em Romanos, no capítulo 12, que nós vamos ser transformados, a nossa mente é transformada pela renovação, né? Vai sendo renovada a nossa mente pela palavra, pelas experiências que temos com Deus. Nós vamos mudando a nossa maneira de pensar e de enxergar. Nós vamos mudando, como nós vamos nos vendo, como nós vamos dando importância para os irmãos e como vamos compreendendo a grandeza desse Deus maravilhoso. E quando a gente começa nesse processo, a gente vai percebendo que a cada dia, a gente vai sabendo as intenções de Deus para conosco. Independente da fase boa ou fase ruim que nós passamos, nós entendemos que Deus tem uma intenção que ela é boa a nosso respeito. Que Deus, Ele pensa algo sobre mim, sobre você, que é algo que é bom. Deus não faz brincadeirinha. Deus não fala, não, agora você vai ver, irmão. Eu quando me converti, tinha uns irmãos que pregavam um Deus que era vingador. Um Deus que fala, não, agora eu vou passar você numa prova, você vai ver o que é. Parece que tinha que passar nessa prova de tal maneira que eu ficava com muito medo dessa prova. Eu falava assim, será que eu vou bombar? Eu via falar assim, ó, o fulano, ele tinha muita coisa, ele era rico, ele era não sei o quê. Ele começou a usar uma chinela de uma cor e de outra, porque não tinha nem dinheiro para comprar chinela. Essa foi a prova do irmão. Eu falei, meu Deus do céu, que prova é essa? Será que eu estudei o suficiente para passar? Quem já teve medo das provas de Deus aí? Eu tinha tanto medo da prova de Deus, e essa prova era tão terrível que remetia um Deus que ficava mal. Se o Deus que faz uma prova terrível comigo, esse Deus é mau. Mas com o tempo,
através da comunhão que a gente vai tendo com o Pai, com o Espírito Santo, a gente vai percebendo que Deus não é assim. Eles pintaram um Deus diferente para mim. Tem muitos que acreditam dessa forma até hoje. São eles. Mas a partir do momento que você entende que o pensamento de Deus ao nosso respeito, ele é registrado na palavra de Deus. E a gente pode perceber que os atos de Deus, tanto para proporcionar coisas para nós, como para trazer livramento, como para trazer promessas, como para trazer esperança, como para nos ensinar como devemos viver nesse mundo, está tudo aqui. O que ele pensa ao meu respeito, ao seu respeito, está registrado. Cabe a cada um de nós pararmos e falar assim: ó, isso aqui é bom, Deus tem isso para mim. Independente do que eu estou vendo ou não estou vendo, eu posso confiar no Deus que é invisível. Porque mesmo sendo invisível, Ele se manifesta na minha vida. Mesmo sendo um Deus que você não consegue ver com os olhos, Ele manifesta na sua vida. Ele tem cuidado de você. Ele tem falado para pessoas a seu respeito, para as pessoas cuidarem de você. Ele tem preocupado com a sua vida, com o que você é, com o que você faz, com o que você pensa, com o que você está realizando, com o que você está sonhando, com o que você está planejando. Deus, Ele pensa a seu respeito e fala assim: olha, eu quero tanto que o meu filho, a minha filha entenda que o que eu tenho para eles é bem melhor do que eles estão projetando. Eu quero muito que eles entendam e me ouçam que o que eu tenho para eles são coisas maravilhosas. Nós somos limitados, meus amados irmãos. Nós só vemos o que está diante de nós. Nós só conseguimos perceber conforme as experiências que temos, as emoções, as tentativas que tivemos no passado. Que quando há algo novo, nós temos medo, receio. Mas Deus, Ele vê como é. No passado, no presente e no futuro. Deus vê tudo. Por isso Ele pode dizer para você hoje, que o que Ele tem para você é bom. O que Ele pensa a seu respeito, o que Ele tem preparado para você, é algo muito bom. É algo que você pode confiar. Basta você falar assim: eu quero me entregar a Ti. Eu quero alinhar. Você já viu as pessoas dizerem isso? Eu quero alinhar meu pensamento com o pensamento de tal pessoa. Eu quero modelar o pensamento dela, porque tudo que nós fazemos passa primeiro no pensamento. É claro que tem aqueles que fazem coisas sem pensar, mas essas coisas dão erradas. O certo é pensar para depois fazer, não é verdade? O certo é você pensar antes de fazer. O certo é você pensar antes de falar. O certo é você pensar antes de reagir. E quando você começa a alinhar o seu pensamento com o que Deus pensa, você tem garantia. Você tem algo que pode ser bom para você. Quantas pessoas Deus falou assim: olha, o que eu penso para você na área emocional não é isso. E a pessoa: não, mas eu achei o tesouro da minha vida. Achou o Kiko do Chaves, o tesouro, né? Depois, passado o tempo, virou o seu Madruga. Aí, ai meu Deus, a bruxa do 74. O que é isso, amados? É porque você está vendo agora, porque os seus olhos estão encantados com a emoção, com isso, com aquilo, na área emocional. E Deus fala: não é isso. O que eu tenho para você é assim. Na área de relacionamentos familiares, muitas pessoas, elas começam a fazer coisas: eu vou fazer do meu jeito, na criação do filho, no meu jeito, no casamento, como conduz a sua família. Tem o seu jeito e o jeito de Deus.
Se você escolhe fazer do seu jeito, pode ser que pareça com aquilo que Deus quer, mas pode ser que não. Aí, sempre vem os prejuízos. E os prejuízos e as decepções vêm quando a gente está insatisfeito com alguma coisa na nossa vida. Se você se sente insatisfeito, até mesmo incomodado com algo, em qualquer área da sua vida, pode ter certeza que você está sendo frustrado naquilo. E Deus diz para você essa noite: é que seu pensamento que eu tenho a seu respeito, pensamento de paz e não de mal. Vem conhecer o que eu penso para você. Vem conhecer o que eu tenho para você. Porque muitas vezes nós só chegamos a Deus e falamos: Senhor, abençoa o meu projeto. Ao invés de chegar: Senhor, seria esse o projeto que eu deveria desenvolver? Seria esse aquilo que eu deveria fazer? Mas muitas vezes nós já viemos querendo o selo de Deus de aprovação. Senhor, aprova agora isso aqui. Eu estou colocando no teu altar. Né? Aí vira um crente de papo amarelo. Né? Mas depois as coisas não vão bem. E tem uns que ainda chegam e falam para Deus: Deus, é culpa sua. O Senhor permitiu que aconteça. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, a palavra de hoje para você é o seguinte: Deus tem coisas boas para você, só que Ele quer que você entenda qual que é a vontade dEle, o que Ele pensa a seu respeito. Porque muitas vezes, se você se afogar naquilo que você pensa a seu próprio respeito, tem muita gente que não dá valor na sua própria vida. Tem muita gente que não dá valor na vida do próximo. Tem muita gente que não dá valor na família. Tem muita gente que não dá valor no próprio Deus. E Deus quer mudar isso, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir. Porque quando você entender que há um Deus, que Ele tem um pensamento que é exclusivo dEle, que é um pensamento de confiança, é um pensamento que Ele vai trazer para você benefícios. E muitas vezes a gente quer algo de imediato e Deus, Ele planeja algo muito bom e duradouro para a sua vida. Por isso Ele já planejou algo para você. Por isso Deus já planejou algo para mim. Deus já planejou algo para nós. Nós vamos sair desse plano de tempo e vamos entrar numa eternidade que foi planejada por Ele. Porque Ele quer que cada um de nós estejamos morando com Ele, estejamos com Ele, vivendo, convivendo com Ele de uma maneira que nem a morte, nem o tempo pode atrapalhar mais. Ele já pensou por nós. Ele já planejou por nós. E o que Ele quer é que você fale: Senhor, eu quero isso. A partir de hoje eu quero mudar a minha maneira de pensar. Eu quero, a partir de hoje, pensar de uma maneira que o Senhor vai me orientar. Porque a palavra do Senhor diz que existe a mente de Cristo. E a minha mente, ela pode receber essa mente de Cristo. Eu vou pensar de uma maneira que é com sabedoria. Imagina, Deus trouxe sabedoria para um rei chamado Salomão. As pessoas ficaram maravilhadas. Todos os reinos vizinhos, e até de longe, iam para conhecer a sabedoria de Salomão. E quando chegava lá, ficava surpreendido por tamanha sabedoria. Eles chegavam a dizer assim: nossa, o que as pessoas falaram a seu respeito não chega nem aos pés do que você é realmente. Imagina Deus trazendo para você sabedoria. Imagina Deus trazendo para você conhecimento, onde você vai tomar as melhores decisões da sua vida, onde você vai fazer as coisas que devem ser feitas de uma maneira que você vai sentir paz, satisfação, alegria. Mas é só em Deus que você consegue isso. Tem muita gente buscando em várias e várias fontes, mas está indo até longe buscar isso. Mas se você crer em Deus, Ele está tão perto de você. Basta você falar: Senhor, eu quero. Basta você falar assim: olha, eu vou buscar e eu vou achar. Eu vou orar e Ele vai responder. Porque Ele promete isso para mim. Então eu quero dizer para você, meu irmão, hoje começa a semana, o primeiro dia. Domingo é o primeiro dia da semana.
Você vai começar uma semana pensando de forma diferente, olhando para tudo que você tem, os desafios que você tem durante a semana, mas você vai olhar de forma diferente. Não é o que Jesus faria, o que Ele vai fazer na minha vida a partir de agora, porque é pela fé que eu vou começar a tomar posse de tudo aquilo que Deus tem, e Ele tem coisas boas para você. Ele pensa coisas boas a seu respeito, Ele não pensa maldade, Ele não pensa bullying a seu respeito, Ele pensa coisas boas, Ele tem coisas boas para você. Até mesmo aquilo que você passa, você pode estar pensando, isso é difícil, Senhor, mas isso que está acontecendo para você vai ter um bem para você mais adiante. Você vai entender por que disso. Eu só quero que você confie nele. Dê crédito a Deus e deixa Deus operar na sua vida. Amém? Coloque-se de pé. Provérbio 25:2 diz o seguinte: que Deus ele esconde as coisas. A glória dele é esconder as coisas das pessoas. E a dos reis é buscar desvendar aquilo que Deus esconde. Nós somos o reino e sacerdócio de Deus. Deus tem coisas que Ele quer que a gente busca dele e fala assim: olha, eu quero revelar para você. Mas basta você querer de coração. Coloca a mão no seu coração e comece a falar com Deus. Deus, eu quero pensar de forma diferente. Todas as vezes que acontece isso comigo, o meu pensamento é esse, é limitado. Eu não sei o que acontece. Eu mesmo não acredito naquilo que o Senhor fala para mim. E a partir de hoje eu quero mudar a minha atitude. A partir de hoje eu peço ao Senhor destruir todas as fortalezas. Fortalezas que tentam impedir o conhecimento do Senhor chegar até mim. Comece a falar para Deus: Deus, eu não quero ser mais limitado na minha forma de pensar. Eu quero que o Senhor compartilhe comigo a mente de Cristo. Em nome de Jesus. Aleluia. Vou me entregar.